examinadora. Eu me chamo de Henrique Augusto, tenho aqui a companhia dos meus colegas aqui, Maria Luísa, Ana Luísa Teixeira e Ayrton Mariano Martins. O tema do nosso grupo é gerenciamento de resíduos sólidos urbanos domésticos no estudo de caso cidade municipal. Fazendo uma breve introdução sobre o nosso trabalho, a gente fez uma pesquisa quantitativa para saber o que é e quanto era gerado esse resíduo na cidade. E propor soluções, fazer algumas propostas viáveis para o gerenciamento desses resíduos. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar as alternativas conhecidas para a gestão de resíduos sólidos urbanos domésticos na cidade municipal e propor as soluções com o sistema aplicável para esses resíduos. Lembrando que o enfoque principal do nosso trabalho não é o econômico do gerenciamento e nem o estrutural, tipo, por exemplo, a assistência sanitária. Os objetivos específicos do nosso trabalho foram conhecer e analisar alternativas ambientalmente viáveis para a gestão desses resíduos, conhecer os processos já existentes na cidade de Bons Pastos, processos já existentes de gerenciamento desses resíduos, avaliar os tipos de resíduos que é gerado pela população de Bons Pastos e propor sugestões de melhorias para o gerenciamento desses resíduos. O problema que a gente encontrou foi que o município possui como forma de destinação desses resíduos, destinação final desses resíduos, um vazador a céu aberto de chão, que é uma forma ambientalmente incorreta, não só ambientalmente, mas principalmente ambientalmente incorreta para a destinação desses resíduos. A cidade não possui nenhum sistema de gestão para esse tipo de resíduo, não tem nenhum tipo de reaproveitamento dos resíduos recicláveis, e o método de destinação desses resíduos é tanto ambiental como socialmente errado. A justificativa que a gente usou no trabalho foi que, conforme a Lei 12.305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala que a proteção da saúde é o objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental. Citando o artigo 9 dessa política, diz que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observado algumas prioridades, como a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada desses resíduos. Citando também o artigo 10, que diz que incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos nos seus respectivos territórios, ou seja, os municípios e o Distrito Federal é responsável pelo resíduo gerado pela sua população. E o artigo 54 diz que até 2014 deverá ser implantada uma forma de disposição final ambientalmente adequada a esse rejeito, que no caso se trata da assistência sanitária. Vou passar a palavra para o colega Marinho. Para dar base teórica no nosso trabalho, nós temos, através da política nacional de resíduos sólidos, entender melhor o que eram os resíduos sólidos urbanos domésticos e os resíduos sólidos urbanos. Os resíduos sólidos urbanos são aqueles domiciliares mais de limpeza pública e os domésticos apenas aqueles de atividades domésticas. Segundo aquele autor, as atividades gerenciais ligadas aos resíduos sólidos possuem 6 elementos, que é o da geração, a produção dos resíduos, o acondicionamento, onde o material do resíduo é armazenado, funcionado, a coleta, a estação de tratamento do transporte, que pode ser feita ou em caminhões compactadores ou em caminhões de carroceria aberta. E o processamento e recuperação, que entra a triagem, com fins de reúno e reciclagem, também incineração e a compostagem. E, por fim, a disposição final, a mais adequada e a mais sanitária. Essa tabela é do Ministério do Meio Ambiente, de 2011. Ela mostra a quantidade de resíduos domésticos produzidos no Brasil em quilogramas habitantes típicos. No Brasil, a produção é de 1,2 kg habitantes típicos. Em pequenos municípios, como é o caso da cidade de Bons Pastos, possui menos de 100 mil habitantes, quando produz 1,3 kg habitantes típicos. Pelo trabalho, vocês vão poder perceber que na cidade de Bons Pastos a gente encontra um valor bem abaixo dessa pesquisa. Passando lá. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho do método como foi realizada a pesquisa. No caso, a pesquisa que nós fizemos de caracterização dos resíduos produzidos no município de Bons Pastos, ela serviu para quê? Para que a gente pudesse, como objetivo principal do trabalho, propor sugestões de melhoria
melhoria, propôs sugestões de uma melhor maneira, né, de gerenciamento do problema. Então, aqui, a pesquisa, né, tratou uma pesquisa quantitativa dos resíduos sólidos urbanos domésticos e também a aplicação do questionário socioambiental. Nós tivemos algumas informações do social e o ambiental da população do município. Para que a gente tivesse uma amostra representativa do município, nós utilizamos essa fórmula de estatística de tapeta, que proporcionou a gente até encontrando uma amostra que irá, né, representar de maneira mais adequada a população. No caso aqui, foram utilizados os dados, o número de habitantes do município, que é 45.624 habitantes. O erro amostral que nós utilizamos foi de 5%, e obtemos assim um número, né, a nossa amostra de 397. Esse valor seria por pessoa, se a gente fizesse esse trabalho com um morador individual, que ele produz individualmente. Mas como o nosso objetivo foi avaliar por residência, então nós dividimos por 4 esse valor, para que a gente tivesse, que é o número médio, né, de pessoas por residência, segundo o IBGE, ele fala que é 3,1, então nós arredondamos para 4, para a gente poder ver. Então ficou 99, né, o número de residências que nós abordamos na nossa pesquisa. Nós arredondamos para o número de 100 para a gente ter uma possibilidade, né, para estar reduzindo, para estar fazendo a pesquisa mais representativa. Então, essas 100 casas, essas 100 residências foram divididas por 10 regiões. E essas regiões foram escolhidas, né, pelo número de PSFs, que são os Programas de Saúde da Família, que são, eles estão dispostos, né, em todo o município, de formas proporcional em todo o município. Então, nós escolhemos dessa forma para que a pesquisa fosse mais abrangente, diversas classes, diversas características. O despacho possui 10 PSFs e uma policlínica. Contudo, um dos PSFs nós excluímos, porque ele não está dentro do município de Montes Baixos, ele está lá no Engenho do Pereira, que é um distrito. Então, como o objetivo do trabalho é o município, nós excluímos esse e ficou 9 PSFs, a região, né, de PSFs, e um da policlínica, que abrange uma região central. As pesquisas tiveram início no dia 3 de março deste ano e tiveram duração de 5 semanas. Por quê? Cada semana nós coletamos, nós pesamos os resíduos de 2 regiões. Então, coletando assim, né, 2 regiões por semana, usando 5 semanas. Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados. A partir dos valores encontrados, né, a média, nós temos uma média aritmética dos resultados das regiões. Como não é possível mostrar aqui todos os resultados de todas as regiões, nós fizemos um modelo que seria um modelo para o Montes Baixos, através da média. Aqui a gente pode observar a quantidade de resíduos produzidos, no caso da nossa amostra, né, que corresponde ao município de Montes Baixos, que Montes Baixos, a população produz quase 50% de resíduos orgânicos, né? Consequentemente, 25% de recicláveis, aproximadamente 25% de não recicláveis. Só uma observação que eu quero dar para esse número alto de não recicláveis é que muitas pessoas, na hora que a gente já deixou pré-estabelecido aos moradores, de estarem separando nessas 3 classes dos resíduos. E muitos, né, fizeram de forma inadequada, misturando todos. Quando esses resíduos são misturados, fica impossível de nós, no grupo, fazermos essa separação, porque o próprio resíduo ele perde suas características. No caso, o resíduo orgânico misturado com não recicláveis, os recicláveis então acaba virando tudo não reciclável. Nós fizemos também uma separação as classes principais dos resíduos recicláveis, que a gente pode ver o mais produzido foi o plástico, em seguida o papel, o papelão, o PET e o vidro.
Aqui, os resultados dos questionários socioambientais. Só lembrando que os resultados, que o questionário socioambiental, ele não teve ele não influenciou no nosso resultado da pesquisa, porque ele serviu só mesmo para a gente conhecer um pouco da população. Aqui a gente teve algumas perguntas, que foi a idade dos entrevistados, né, que foi a média de 50 anos de idade. Moradores por residência, 3,6 moradores. Moradores que trabalham fora de casa, desses 3,6 moradores, 1,7 trabalham fora de casa. E a nota, né, a outra pergunta que nós fizemos, a nota de 0 a 5 referente ao serviço de saúde da limpeza pública. E nós tivemos uma média de 2,8, na escala de 0 a 5. Aqui a gente só apresentou, mas eu vou falar só os títulos, vou falar por último um só, explicando. Nós tivemos profissões, né, nós perguntamos sobre as profissões, escolaridade, a renda familiar, local das refeições, empregado doméstico, né, se possui ou não, acondicionamento dos resíduos, local de disposição dos resíduos, horário da coleta, quantidade de resíduos de coleta semanais e a destinação do óleo de cozinha. E, por fim, se cooperariam com a coleta seletiva caso o município estivesse implantando este, né, para os moradores. E 97,3% disseram que estariam dispostos a estar participando dessa coleta seletiva. Então, a gente aqui somou todos os resíduos que foram produzidos por essa amostra e tivemos um resultado total, tanto dos recicláveis, não recicláveis e orgânicos, tivemos um total de 583,029 quilos por semana. Dividindo esse valor por 7, que nos dá o valor produzido por dia, que foi de 83,290 quilos dia. Para que a gente pudesse descobrir, né, o valor de quilogramas por habitante dia, nós somamos todos os moradores que participaram, né, nas residências, os respectivos moradores, e tivemos um total de 331 pessoas que participaram com a destinação, né, que entregaram seus lixos para ser coletado, e nós dividimos o valor anterior por ele, que é 83,290 dividido por 331. Nós tivemos o valor de 0,252 quilos por habitante dia, que essa é a média de quilos, né, produzidos por cada morador, né, por cada pessoa dessa nossa amostra. Para que a gente tivesse o valor do município, nós multiplicamos este valor de habitante dia pelo número de moradores do município de Bom Despacho. Então, o valor total que a gente, que Bom Despacho, supostamente, né, através da nossa amostra, que produziria, seria 11.497,248 quilos por dia. Também, né, ou 11,497 toneladas por dia. E transformando por mês, 344,91 toneladas por mês. Vou pedir só para você voltar, por favor? Só um comentário. A Maria, nossa colega, ela falou lá, na parte dela do referencial, que o valor produzido no Brasil, por municípios pequenos, foi de 1,2, 1,3 quilos por habitante dia. Na nossa pesquisa, a gente teve um valor muito abaixo, que foi de 0,252 kg por dia. Eu vou passar a palavra para a Edson, eu estou prestando atenção aqui que você está fazendo. Contar um pouco do seu trabalho, o município de Bom Despacho tem uma destinação incorreta dos seus resíduos, né, que é uma arrasadora céu aberto. Através dessa pesquisa, podemos concluir que a cidade necessita de medidas urgentes para contornar esse grande problema ambiental que vem degradando há tantos anos. Nós é necessária a implantação de um projeto para essa destinação correta dos resíduos, né? Que atualmente o mais utilizado e o recomendado é o aterro sanitário. E esse método estruturado de gerenciamento, que objetiva tanto a implantação do gerenciamento desde o ciclo da geração do resíduo até a sua destinação final. Estabelecendo esse gerenciamento, a implantação da educação ambiental é primordial, porque
que com a cooperação dos moradores, né, da cidade, podemos ter uma gestão de resíduo eficiente. Conforme já demonstrado pela apresentação anterior, foi difícil até mesmo a separação, porque a cooperação já não era tão voluntária quanto se pediu. Elaboramos propostas de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos mediante um estudo elaborado, né, enumerando a primeira proposta como educação ambiental. Deve ser primordial antes de qualquer implantação de um projeto. Deve ser tanto na educação formal, que é nas escolas, quanto na educação informal para toda a população. Através da educação ambiental, várias outras alternativas viáveis podem ter sucesso. A implantação também de lixeiras comunitárias adequadas com propósito de gerenciamento, que observamos que no decorrer do trabalho, muitas residências eram dispostas de maneira inadequada para o serviço de coleta pública e recolhida. Então, essas lixeiras, sendo em tamanho adequado, quantidade adequada e em pontos estratégicos, pode também promover a limpeza das vias públicas e também a melhoria da qualidade da coleta. A coleta seletiva, que é observada no trabalho pesquisado, né, chegou-se a um total de 74,5% de resíduos que podem ser reciclados. Dentro deles, os orgânicos e não orgânicos. Logicamente, com esse valor, tem-se uma coleta seletiva que possa ter um grande sucesso, que é exatamente a reciclagem dos materiais. Outro ponto é o ponto de coletas voluntárias, conhecidos como PEG, que é onde os moradores podem deixar ali os seus resíduos como óleo de cozinha usado, pneus, pilhas e baterias, diminuindo ainda mais os rejeitos a serem dispostos, né, pela administração pública. A triagem, que é a melhor seleção dos resíduos já pré-selecionados na coleta seletiva, e através dessa triagem se tem uma maior qualidade na separação dos resíduos de acordo com suas classificações. A reciclagem e a compostagem pode ser feita tanto pelo município ou esses resíduos, que a partir de separados, podem ser revertidos. Com a compostagem, por exemplo, podem ser utilizados o adubo a partir da compostagem, né, em jardins, praças, públicas, diminuindo até o custo da administração pública com esse tipo de serviço. E por último, a construção da área sanitária. Como dito anteriormente, é a situação ambientalmente adequada, né, dos resíduos e que a sua vida útil pode ser ainda mais aproveitada mediante a implantação com sucesso das propostas anteriores. Foi eficaz. Aqui colocamos as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho, também citada. Obrigada a todos pelo convite.